Boa noite. Por que estamos aqui agora? Sobretudo como material de estudo para que eu possa me ouvir, me ver e falar aquilo que acredito ser necessário sobre temas. Hoje pretendo falar sobre JVM, JRE, SDK e, independente de ser perfeito ou não, isso pode ajudar alguém, isso com certeza me ajudará. Agradeço você que já chegou até aqui. Parabéns e obrigado. Dito isso, quando nós vamos estudar programação, algumas palavras vão aparecendo para a gente, como interpretador, compilador. Quando a gente vai mais especificamente para o Java, nós temos as siglas JDK, JRE e JVM, que aparecem com mais frequência. Se você sabe de programação, você já deve saber a diferença entre um interpretador e um compilador. Podemos pegar aqui algo quente e fácil acesso, por exemplo, um livro. No caso de um livro, a diferença entre um interpretador e um compilador é que o compilador ele realmente vai olhar todas as ideias para passar uma síntese, enquanto o interpretador ele vai ler linha a linha. Basicamente, acontece de forma semelhante também nas linguagens de programação. Digamos que o compilador ele vê o todo, ele olha mais completo e aí ele compila aquilo. E vamos chegar então no Java. Vamos ver o que tem aqui quentinho. Java lembra muito a ideia do café. Bom, dizem que quem programa em Java tem que gostar de café. Eu não bebo muito café, mas faz certo sentido. Java tem as suas vantagens justamente por ela ser uma ótima linguagem para rodar em plataformas diferentes. E esse assunto vai falar justamente da JVM, Java Virtual Machine. Bom, nós temos a Java Virtual Machine. Se a gente pegar um livro, por exemplo, a gente sabe que ele pode ser escrito em diversas línguas. Não diria linguagens nesse momento para não confundir com outros conceitos. Mas um livro ele pode ser escrito para diversas línguas, que passe a mesma ideia. Algum autor criou esse livro, esse programa, digamos assim, de como alguém pensar para conseguir um tal resultado. E eu posso escrever esse livro aqui em português, em inglês. Existe uma fonte que está em inglês e que foi escrita na cabeça de alguém. E na hora de você virtualizar essas ideias, você vai pegar tradutores que vão virtualizar. Essa seria a Java Virtual Machine. Acontece que um Windows ele é diferente de outro. A gente sabe que alguns programas eles podem rodar no Windows e não rodar em outro. A gente sabe que alguns programas rodam no iPhone e não rodam no Android. A Java Virtual Machine ela justamente ajuda nesse ponto. O Java ajuda a garantir, por assim dizer, que vai rodar em diversas plataformas, porque ao invés de rodar diretamente no Windows, vai rodar nesse Java Virtual Machine. Essa máquina virtual do Java, que aí sim estará rodando no Windows, no Linux, no Android e etc. Então isso já ajuda muito com que o programador não fique se preocupando aonde ele vai rodar. Ele vai rodar onde? Uma Java Virtual Machine e está tudo certo. Além disso, ele não precisa se preocupar com qual Java Virtual Machine vai funcionar. Ele consegue programar, ele consegue pensar em como ele quer que aquele código se comporte, aquele espaço se comporte, aquela sequência de ordenamento, encadeamento lógico se comporte. E a partir daí, essa outra parte não precisa ser tanto preocupação dele. Em resumo, a gente falou aqui de JVM. A JVM vai ajudar a ler aqueles trechos, aqueles algoritmos, aquelas receitas e transportar nas palavras certas, nos códigos binários corretos para rodar numa ou noutra plataforma como Linux, Windows 10, Windows 8. Porém, para você
que fez, programador, você fez a ideia, a sequência de passos, você precisa de um ambiente bem mais completo do que basicamente uma Java Virtual Machine, que inclusive vai ser específica para uma versão do Windows, por exemplo. Esse sistema, esse kit, será o SDK. É um kit que nele, inclusive, contém uma JVM para rodar no seu computador o programa que você está criando. Então, o SDK ele vai conter ali dentro também uma JVM. Ele vai conter ali dentro mais coisas para você poder desenvolver e também para você poder rodar. Nesse meio termo, a gente também falou que a linguagem humana ela vai ser ainda mais abstrata, ainda mais distante. E a gente comentou lá no começo sobre um compilador. O compilador ele justamente pega aquelas ideias e ele retira o essencial. O compilador ele tem o trabalho, por exemplo, de transformar aquilo ali em bytecode, que depois vai virar, inclusive, binário específico para aquele computador, né, para aquele sistema operacional, que em algum momento vai virar, inclusive, necessário para aquele processador em específico. Isso não nos interessa tanto aqui. O que nos interessa é que nós temos a SDK, que nele contém diversas features para ajudar no desenvolvimento para o desenvolvedor, inclusive a JVM, porque depois que você desenvolve, você vai colocar para rodar e você vai rodar em cima da sua própria máquina. Então perceba que o SDK, que é o kit para um desenvolvedor, ele inclui a JVM, mas a JVM é algo menor. Você que quer só rodar, você não precisa desse kit inteiro. Você quer desenvolver, precisa do kit inteiro. Você quer só acessar o seu aplicativo do banco, por exemplo. E nesse meio entorno, a gente também tem o JRE, que ele contém algumas features a mais, não vou abordar nesse vídeo, mas ele é um ambiente para execução do Java. Então, nesse ponto de vista, o JRE ele é ainda mais leve do que a SDK. A SDK, em geral, é para quando você está programando mesmo, e aí você tem que olhar muito mais coisas. A JRE, você vai já pegar esse compilado e colocar para estar rodando, e a JVM, mais simples ainda, você vai estar conectando a um específico sistema operacional. Então, se a gente for fazer um paralelo para facilitarmos a ver, a JVM ela vai ter um computador, por exemplo, uma criança, e você tem uma bula de um remédio que você quer passar. Esse aqui é o remédio que você quer passar, tá? A fonte da verdade. Essa fonte da verdade, ela indica, inclusive, que você pode utilizar em adultos, crianças. Mas você vai precisar de alguém para virtualizar essas informações para que dê certo para essa criança. E aí chega o profissional da saúde, o médico da especialidade correta, que vai saber cuidar da criança ou do adulto e fazer essas informações chegarem adequadamente para que consiga rodar essa medicação, para que consiga surtir efeito, funcionar para essa criança. Então, nesse caso, a JVM, ela interpreta esse compilado de informações de tantos estudos e direciona para esta finalidade, para esse sistema operacional. E o SDK, ele envolveria isso tudo. Envolveria a bula, envolveria os profissionais, inclusive. Seria, por exemplo, o hospital. O SDK seria, por exemplo, o hospital. Bem, ficamos por aqui. Agradeço por você ter chegado até aqui. Trouxemos assuntos quentes, trouxemos reflexões, trouxemos alegorias
não é um final, é apenas um início dos nossos estudos. Vou ficando por aqui, até mais.